O pequeno Levi Montverne não comia há semanas. Os pratos chegavam bonitos, caros, feitos por chefes premiados. Ele não tocava em nenhum. O pai, o milionário Calisto Dáurea Montverne, já tinha gastado uma fortuna tentando resolver. Nada funcionava, até que Bianca de Almeida apareceu no portão da mansão. Foi barrada, foi humilhada. Mandaram ela ir embora. E ainda assim, antes de sair, ela deixou algo para trás. Quando aquilo chegou nas mãos da criança, o silêncio daquela casa acabou, e o que o menino disse logo depois foi o suficiente para abalar um homem que nunca tinha perdido nada na vida. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O prato esfriou na frente de Levi. De novo, risoto de camarão com açafrão montado por um chefe que cobrava 15 mil reais por mês. O menino de 4 anos olhou para a comida, empurrou com a ponta do garfo e virou o rosto para o lado. Calisto Dáurea Montverne apertou as mãos atrás das costas e andou até a janela da sala. Lá fora, o jardim da mansão nos jardins estava perfeito. Dentro, a vida do filho dele estava desmoronando. Na sala ao lado, 5 chefes, 2 nutricionistas e um pediatra esperavam de pé, cada um segurando relatórios, cardápios e diagnósticos que não tinham servido para nada. Calisto voltou e parou diante deles. Quanto tempo faz que vocês estão aqui? O chefe mais velho, de barba grisalha e avental engomado, respondeu: 3 semanas, senhor Montverne. 3 semanas. E o meu filho comeu o que nesse tempo? Ninguém respondeu. Uma das nutricionistas abriu a pasta, olhou para os próprios relatórios e fechou de novo. Pois é, disse Calisto, passando a mão na nuca. Eu estou pagando o que vocês pedirem. Cada um de vocês tem currículo, prêmio, restaurante com fila na porta. E o menino ali não come um grão de arroz. A nutricionista mais jovem abriu a boca. Talvez, se a gente tentasse uma abordagem lúdica, com texturas... Já tentaram. Purê com formato de estrela, sopa colorida, sorvete artesanal. Ele não encosta em nada. O chefe de barba grisalha descruzou os braços e falou com cuidado. Senhor Montverne, com todo respeito, isso não é um problema de cozinha. O menino precisa de ajuda psicológica. Calisto passou a mão pelo rosto. Eu já levei em 3 psicólogos, 2 psiquiatras, uma terapeuta ocupacional. Quer que eu continue a lista? Ninguém teve coragem de dizer mais nada. Quem conseguir fazer meu filho comer, continuou Calisto, vai ser contratado. Salário livre, moradia, o que precisar. Os profissionais trocaram olhares rápidos. Um ajeitou a gola, outro conferiu o relógio. Vamos preparar uma nova sequência amanhã, disse a nutricionista, anotando no caderno. 5 pratos com perfis sensoriais diferentes. Amanhã, então, respondeu Calisto. Eles se despediram com apertos de mão educados e promessas que ele já conhecia de cor. Calisto ficou parado na sala, ouvindo os carros irem embora um por um. A porta da frente bateu. A casa ficou quieta de novo. Ele caminhou até a sala de jantar. O ar-condicionado deixava o ambiente gelado demais. As cadeiras eram enormes, de madeira escura, pesadas. Uma mesa para 12 pessoas. E no meio de tudo, um menino de 4 anos que parecia encolher a cada dia. Levi continuava na mesma cadeira. O corpo pequeno parecia perdido naquele móvel enorme. Os pés balançavam no ar sem encostar no chão. O risoto estava frio. O garfo na mesma posição. Calisto puxou uma cadeira e sentou ao lado do filho. Lê! O menino não virou. Ficou com os olhos fechados, a cabeça tombada para o lado, o corpo mole. Você quer comer alguma coisa? Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa do mundo. Levi encostou a cabeça no braço da cadeira e fechou os olhos. Calisto esticou a mão e passou os dedos no cabelo do filho. Devagar. Com medo de fazer barulho, com medo de atrapalhar um sono que talvez fosse a única coisa que o menino ainda fazia direito.
Subiu para o escritório com o peito pesado, ligou para o advogado, para o pediatra, para mais uma clínica, ouviu as mesmas frases, as mesmas sugestões, as mesmas pausas constrangidas. Desligou sem anotar nada, abriu a gaveta da mesa. Tinha uma foto ali, dobrada na ponta. Levi com 2 anos, sorrindo, com molho de tomate no queixo. Uma criança que comia de tudo, que arrastava o pai pela mão até a cozinha, que gargalhava quando derrubava comida no chão. Calixto apertou a foto entre os dedos e ficou olhando mais tempo do que devia. O molho de tomate, o sorriso, a mãozinha segurando uma colher de plástico amarela. Aquele menino tinha sumido e ele ia fazer qualquer coisa para trazer de volta. A notícia sobre o desafio do milionário dos Jardins correu rápido. Passou de chefe em chefe, de restaurante em restaurante, de grupo em grupo de WhatsApp. Todo mundo sabia. O homem pagava o que fosse para alguém fazer o filho comer. A notícia cruzou a cidade inteira. Passou por restaurantes do Itaim, por escolas de gastronomia da Vila Mariana, por cozinhas de hotel na Paulista. Todo mundo sabia. O milionário dos Jardins pagava o que fosse. Chegou no outro extremo. Chegou em Itaquera. E chegou nos ouvidos de uma mulher que, naquele momento, carregava sacolas térmicas dentro de um ônibus lotado, sem fazer ideia do que estava por vir. Bianca de Almeida dos Santos ouviu a história espremida entre 2 mulheres no banco do ônibus da linha Itaquera-Penha. A de cabelo cacheado comentou com a amiga: "Parece que o cara paga qualquer valor. O filho dele não come nada, menina, e ele está desesperado." A amiga arregalou os olhos. Rico também sofre, né? Mas com dinheiro sofre menos. Bianca não disse nada. Só apertou a alça da sacola térmica e ficou olhando o vidro suado do ônibus. Por trás do reflexo, a cidade passava depressa. 28 anos. Marmiteira. Levantava às 4 da manhã para cozinhar, embalar e entregar. No fim do mês, o dinheiro mal cobria os remédios da mãe e a conta de luz. Maria Estrela, 56 anos, andava cada dia mais devagar. E Francisco, o pai, 62, já não conseguia carregar as caixas no mercadinho onde fazia bico. Bianca desceu do ônibus, caminhou 3 quarteirões pisando em poça e desvio de buraco, e empurrou o portão azul da casa. Largou as sacolas na cozinha, abriu a torneira e jogou água no rosto. O espelho acima da pia devolveu o reflexo de uma mulher com olheiras e cabelo grudado no pescoço. "Eu sei cozinhar", disse baixinho. Nem ela sabia se estava falando para si mesma ou pedindo licença para o universo. Naquela noite, enquanto fritava o alho para o jantar, a cabeça não parava. Francisco apareceu na porta, apoiado no batente, com a mão nas costas. "Filha, o que foi?" "Apareceu uma coisa, pai. Uma família rica procurando cozinheira para o filho. Pagam bem." "Rica como?" "Mansão nos Jardins." Francisco coçou o queixo. Demorou para responder. "Esse povo não olha para a gente como gente, Bianca." "Eu sei, mas a mãe está precisando, pai. A gente não pode ficar escolhendo." Ele olhou para o corredor. Maria Estrela dormia no quarto com a porta entreaberta. A luz fraca do abajur cortava o escuro pela metade. "Vai", disse, ainda olhando para a porta, "mas não deixa ninguém pisar em você." De madrugada, Bianca preparou as marmitas de sempre. 32 embalagens, contadas e separadas por bairro. E no meio de tudo, caprichou numa extra. Caprichou no arroz, soltinho no ponto certo. O feijão com bastante caldo, temperado com alho, cebola e louro. Frango desfiado com aquele cheiro que enchia a casa inteira. Maria Estrela apareceu na porta da cozinha, apoiada no batente, com o robe aberto e o rosto inchado de sono. "Para quem é essa daí?" "Para uma oportunidade, mãe." Maria Estrela olhou para ela. Não disse mais nada. Só deu um beijo na testa da filha e voltou para o quarto. Bianca fechou a embalagem, limpou as bordas e guardou na sacola. Pegou 2 ônibus. Desceu na rua mais silenciosa que já tinha pisado. Árvores altas, calçada limpa, muros que escondiam casas que pareciam de novela.
O portão dos Montverne era de ferro escuro, mais alto que a fachada da casa dela inteira. Bianca ajeitou o cabelo, endireitou a coluna, caminhou até o segurança. Pois não? Eu vim para a seleção. A vaga de cozinheira. O homem consultou uma prancheta. Só profissionais credenciados. Tem registro? Diploma? Não tenho diploma, mas sei cozinhar. Sem credencial, sem entrada. Bianca ficou parada. Não saiu. O senhor pode pelo menos avisar que eu estou aqui? Trouxe comida. Deixa provarem. Nesse momento, um homem de avental branco e crachá no pescoço saiu pelo portão. Chefe Afonso Albuquerque. Alto, cabelo penteado, cheiro de perfume caro. Olhou para Bianca, para a sacola térmica, para os tênis gastos. Essa moça é candidata? Está tentando, respondeu o segurança. Afonso soltou um riso curto. Querida, isso aqui não é barraca de feira. Volta para casa. Bianca segurou a alça da sacola com força. Sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Pois eu prefiro a honestidade da feira do que a soberba dessa cozinha. O senhor fica aí com o seu perfume caro, que eu fico com o meu feijão. Tomara que o seu diploma consiga fazer o menino abrir a boca, porque até agora, pelo que eu soube, não serviu para nada. Afonso parou de sorrir. Segurança, pode dispensar. Bianca não gritou, não chorou. Deu meia volta e começou a andar. Mas no caminho, viu um funcionário carregando caixas para dentro. Moço, faz um favor para mim. Ele parou. Entrega essa marmita para o filho do dono. É só comida, nada demais. Isso não vai passar pela cozinha oficial, moça. Então entrega por fora. Inventa uma desculpa. Por favor. O rapaz olhou para os lados. Pegou a marmita, deu um aceno rápido e entrou. Bianca saiu andando pela rua arborizada. O sol esquentava as costas dela. Os carros passavam sem diminuir. Ninguém olhava. Mas ela não se arrependeu. Comida boa não precisa de enfeite. Só precisa ser de verdade. E aquela marmita era tudo que Bianca tinha para oferecer. Agora só faltava alguém abrir e provar. A marmita ficou largada numa bancada dos fundos da cozinha por quase 1 hora. O funcionário que pegou não sabia o que fazer com aquilo. Sem rótulo, sem nota fiscal, sem nome. Deixou entre as caixas de insumo importado e esqueceu. Quem achou foi Constança Guimarães, a governanta. 48 anos, costas retas, olhar frio. Levantou a embalagem com 2 dedos. Que porcaria é essa? Uma moça deixou com o rapaz da entrega, respondeu o funcionário, sem parar de cortar verdura. Pediu para dar para o menino. Constança abriu a tampa. Arroz, feijão, frango desfiado. O cheiro subiu forte, quente, caseiro. Ela virou o nariz. Isso é inadequado. Não tem procedência, não passou por controle nenhum. Pode jogar fora. Sim, senhora. Mas antes que a marmita fosse para o lixo, Calixto entrou na cozinha. Ele vinha do escritório, com o celular colado no ouvido e a gravata torta. Parou no meio da frase quando o cheiro bateu. O que é isso? Constança se adiantou. Nada, senhor Montverne. Uma marmita que apareceu no portão. Eu já mandei leva para o Levi. Senhor, a gente não sabe de onde veio. Constança, leva para o Levi. A voz dele não subiu, mas o tom era o tipo que fecha assunto. A governanta pegou a marmita e caminhou até a sala de jantar, com a expressão de quem carrega uma ofensa pessoal. Levi estava no mesmo lugar de sempre. A cadeira grande, os pés no ar, as mãos paradas no colo. O prato do almoço, uma terrina de legumes com creme de mandioquinha, estava do mesmo jeito que chegou, frio, inteiro. Constança colocou a marmita aberta ao lado do prato. Seu pai mandou. Disse seca, e saiu. Levi olhou para baixo. O arroz branco soltinho. O feijão escuro com caldo grosso. O frango desfiado com pedacinhos de cebola dourada. O cheiro era diferente de tudo que tinha sentido nas últimas semanas. Não era bonito, não era arrumado. Era quente, simples. O tipo de cheiro que parece chamar pelo nome. Levi esticou a mão devagar. Pegou o garfo, espetou um pedaço de frango, levou à boca, mastigou, engoliu,
Pegou mais, uma colher de arroz, depois feijão, depois mais frango. Comia com os olhos baixos, concentrado, como se tivesse encontrado uma coisa que estava procurando fazia tempo. O garfo batia de leve na embalagem. Os pés pararam de balançar. O menino estava ali, inteiro, presente, como não estava há semanas. O motorista passou pela porta da sala de jantar e parou no meio do passo. Ficou olhando. Depois largou a chave do carro no aparador e saiu quase correndo pelo corredor. Senhor Montverne, o menino está comendo. Calixto largou o telefone na mesa do escritório e desceu a escada de 2 em 2 degraus. Atravessou o corredor e parou na porta da sala de jantar. Levi comia, de verdade. A marmita já estava pela metade. O garfo ia e voltava sem parar. Os pés dele tinham parado de balançar. O menino estava concentrado, presente, dentro daquele momento como não esteve em nenhum outro nas últimas semanas. Calixto se apoiou no batente da porta. Colocou a mão na boca e apertou. Sentiu as pernas cederem um pouco. Levi levantou os olhos, olhou para o pai. E com uma voz miúda, rouca, que parecia vir de um lugar que esteve trancado por muito tempo, disse: Está bom. 2 palavras. Calixto sentiu a vista embaçar. Piscou rápido, limpou o olho com as costas da mão. Quem fez isso? Perguntou, sem conseguir tirar os olhos do filho. Constança, que tinha voltado ao ouvir a agitação, respondeu com o rosto duro. Uma mulher que apareceu no portão, sem credencial. O segurança não deixou entrar. Nome? Não pedimos. Calixto olhou para a marmita, sem rótulo, sem cartão, sem nada. Olhou para o filho que raspava o fundo da embalagem com o garfo. Descubram quem é essa mulher. Hoje, antes de escurecer. A equipe levou menos de 2 horas. As câmeras do portão mostravam o rosto. O funcionário confirmou a descrição. Morena, cabelo preso, sacola térmica preta. Em Itaquera não era difícil achar uma marmiteira que trabalhava de sacola no ônibus. Perguntaram em 3 esquinas e já tinham o endereço. Calixto leu o relatório no escritório. Uma folha só. Nome, idade, endereço, profissão. Marmiteira autônoma. Sem CNPJ, sem site, sem currículo. Fechou a pasta e olhou pela janela. Lá embaixo, a cozinha já estava escura. Levi dormia no quarto com a barriga cheia. A primeira noite em semanas que o menino não se virou na cama. Tragam ela aqui. Amanhã cedinho. O carro preto parou na frente do portão azul às 7 da manhã. Bianca estava na cozinha, embalando marmitas quando ouviu a buzina. Secou as mãos no pano de prato e foi até a janela. Um motorista de terno escuro esperava encostado no capô, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Francisco apareceu atrás da filha. Quem é? Não sei, pai. Abriu o portão. O motorista se endireitou. Dona Bianca de Almeida dos Santos. Sou eu. O senhor Calixto Montverne pede que a senhora vá até a residência dele. Agora, se possível. Bianca olhou para trás. O pai estava com os braços cruzados. Maria Estrela apareceu no corredor, apoiada na parede, com o robe amarrado na cintura. Filha, que história é essa? Eu acho que a marmita chegou, mãe. Maria Estrela levou a mão ao peito. Os olhos brilharam. Vai, filha. Vai com Deus e com cuidado. Bianca trocou de roupa em 5 minutos. Calça jeans, blusa limpa, cabelo preso com o mesmo elástico de sempre. Pegou a bolsa e entrou no carro sem conversar com o motorista. A cidade foi mudando pela janela. Prédios apertados deram lugar a avenidas largas. O barulho sumiu, as árvores cresceram, os muros ficaram altos. Bianca viu uma mulher passear com 2 cachorros brancos numa calçada limpa e pensou na rua dela, com o esgoto aberto e o vira-lata caramelo dormindo na esquina. Quando o carro parou diante do portão da mansão, Bianca sentiu o estômago revirar. O mesmo portão, o mesmo lugar onde tinha ouvido que não podia entrar. Dessa vez, o segurança abriu sem perguntar nada. Constança esperava na porta principal. Por aqui, disse, sem boa noite, sem bom dia.
Bianca seguiu calada pelo corredor comprido. Observava tudo. Quadros que pareciam custar mais que a casa dela, cortinas grossas que bloqueavam o sol, vasos com flores que ela nunca tinha visto na vida. O piso era tão liso que ela tinha medo de escorregar. Os próprios passos faziam barulho demais. Calixto esperava na sala principal, perto da janela. Camisa social com as mangas dobradas, sem gravata, olheiras escuras debaixo dos olhos. Virou quando Bianca entrou. Foi você que fez aquela marmita? Bianca parou no meio da sala. Manteve os olhos no mesmo nível dos dele. Fui. Como? Ué, cozinhando. Arroz, feijão, frango. Tempero da minha mãe. Calixto ficou parado, olhando o rosto dela. Uma mulher simples, de cabelo preso, sem maquiagem, com as mãos marcadas de quem trabalha desde cedo. Meu filho não comia há semanas. Eu paguei os melhores profissionais de São Paulo. Nenhum conseguiu. E você fez ele comer e falar. Bianca olhou para as próprias mãos, ainda com cheiro de tempero. Sabe o que é, senhor Montverne? Comida de chefe é para encher os olhos, mas comida de mãe é para encher o coração. O menino estava triste, não estava doente. Ele não queria prato enfeitado, ele queria um prato que tivesse cheiro de casa, de alguém que se importa. O senhor tentou resolver com dinheiro, mas estômago de criança a gente conquista é com paciência e feijão fresco. Calixto piscou. Desviou o olhar por um segundo. Voltou. Quer o emprego? Depende. De quê? De como eu vou ser tratada aqui dentro. Constança, que escutava da porta, ergueu as sobrancelhas. Bianca continuou sem pressa. Eu vim de ônibus. Faço marmita para viver. Ontem o seu chefe me mandou voltar para a feira na frente de todo mundo. Se for para entrar aqui e ser tratada assim, eu prefiro pegar meu ônibus de volta. Calixto cruzou os braços. Olhou para ela com atenção. Não com desprezo, nem com pena. Com curiosidade. Quanto quer? Respeito. O dinheiro a gente acerta depois. O corredor ficou mudo. Constança prendeu o ar. O motorista, que tinha parado perto da escada, fingiu que mexia no celular. Até o relógio da parede parecia ter parado. Você começa hoje, disse Calixto. Constança mostra a cozinha. A governanta abriu a boca. Senhor, hoje, Constança. Bianca concordou com um gesto curto de cabeça. Não agradeceu 10 vezes. Não sorriu demais. Seguiu a governanta pelo corredor. Ao passar pela sala de jantar, viu Levi na mesa, pequeno, quieto, com os pés pendurados. Bianca parou, se abaixou até ficar na altura dele e disse com a voz calma. Oi, eu sou a Bianca. Fui eu que fiz aquela comida ontem. Levi não respondeu. Mas os olhos dele, que até então ficavam parados num ponto qualquer, se moveram. Acompanharam Bianca pelo corredor até ela sumir de vista, e Calixto, que assistia do outro lado da sala, percebeu. O filho tinha olhado para alguém com interesse, com curiosidade, coisa que não fazia há muito tempo. O que nenhum dos dois sabia era que aquele olhar era só o começo de uma mudança que ia virar a casa inteira do avesso. No primeiro dia, Bianca abriu todos os armários da cozinha e fechou de novo. Queijo importado, azeite com rótulo em italiano, temperos com nomes que ela não conseguia ler. Nada daquilo servia. Pegou um papel, escreveu uma lista e pregou na geladeira com um ímã. Constança apareceu em 2 minutos. O que é isso? Lista de compras. A governanta leu por cima do ombro. Arroz, feijão carioca, farinha de trigo. A despensa dessa casa vale mais do que o seu salário de 1 ano e você quer trocar por feira de bairro? Bianca virou para ela sem levantar a voz. Dona Constança, eu não estou aqui para impressionar ninguém. Estou aqui para fazer o menino comer. A senhora quer ajudar? Ótimo, não quer? Também está bom, mas a cozinha é minha. Constança saiu pisando firme. Meia hora depois, um funcionário trouxe tudo da lista. No almoço, Bianca fez o básico: arroz solto, feijão com caldo grosso, ovo frito com a borda estralando de crocante e banana frita com canela.
O cheiro se espalhou pela casa inteira, tomou o corredor, subiu a escada. Levi apareceu na porta da cozinha antes de ser chamado. Bianca olhou para ele. Quer esperar aqui comigo? O menino não respondeu, mas entrou, puxou um banquinho e sentou perto da bancada. Bianca não fez perguntas, não tentou puxar conversa. Só cozinhou, devagar, cantarolando um pedaço de música que a mãe cantava quando ela era criança. Colocou o prato na frente de Levi. Come o que quiser, eu fico aqui. Levi comeu o ovo primeiro, depois arroz com feijão. A banana ficou por último. Comeu tudo. Bianca recolheu o prato sem fazer festa. Amanhã tem mais. No segundo dia ele comeu metade. No terceiro, quase tudo. No quarto, esticou o prato vazio na direção dela pedindo repetição. No quinto dia, aconteceu. Mais, disse Levi com a voz fina, empurrando o prato na direção de Bianca. A cozinheira auxiliar que passava pelo corredor largou a bandeja de susto. Constança parou no meio do passo e arregalou os olhos. Calixto, que estava no escritório, ouviu a comoção e desceu. Bianca serviu mais uma colher de arroz. Come devagar, está quente. Levi obedeceu. E enquanto comia, olhava para Bianca de um jeito diferente. Não como se olha para uma estranha, como se olha para alguém que a gente reconhece sem saber de onde. Os dias foram passando. Bianca montou uma rotina. De manhã, café. No almoço, sentava perto do menino. De noite, deixava um lanche na geladeira com um bilhete. Para quando tiver fome. Nunca forçou, nunca pressionou. Nunca tratou Levi como um problema a ser consertado. Tratou como criança. E criança precisa de uma coisa só. Alguém que fique. E o menino foi cedendo, aos poucos, como uma porta que range e vai abrindo devagar. Começou a ficar na cozinha o tempo todo. Sentava no banquinho e acompanhava cada movimento de Bianca. Apontava para um ingrediente e levantava as sobrancelhas. Cenoura, dizia Bianca mostrando. Bonita, né? Quer segurar? Ele segurava, girava, cheirava. Colocava na bancada com cuidado, como se fosse um brinquedo novo. Numa tarde de quarta-feira, Bianca fazia bolo de fubá e começou a contar histórias sem pensar. Minha mãe me botava numa cadeira igualzinha a essa quando eu era desse tamanho e ficava dizendo, Bianca, presta atenção que um dia você vai precisar. E eu prestava, mas errava tudo. Uma vez botei sal no bolo achando que era açúcar. Fez uma careta exagerada. Meu pai mordeu e fez uma cara. Ela imitou o pai com a boca toda torta, os olhos apertados. Levi soltou um som baixo, um sopro de riso, quase nada. Mas estava ali. Bianca continuou como se não tivesse percebido. Aí meu pai disse, Estrela, essa menina cozinha igual o avô, tudo salgado. E minha mãe respondeu, pelo menos ela tenta, Francisco. Levi abriu um sorriso, pequeno, rápido, tímido, mas verdadeiro. Uma semana depois, ele puxou a manga da blusa de Bianca na hora do jantar. Quente, disse, apontando para o prato. Está quente, sim. Espera um pouquinho. Ele esperou. Comeu tudo. E na hora que terminou, largou o garfo e disse, gostei. Bianca passou a mão no cabelo dele. Eu também gostei de você. Na porta da cozinha, Calixto assistia tudo com os braços cruzados e um aperto no peito que não tinha a ver com tristeza. Era outra coisa. Era ver o próprio filho voltando a existir diante dos seus olhos. E a pessoa que trouxe aquilo de volta não tinha diploma nenhum. Tinha mão firme, coração aberto e comida de verdade. Coisas que não cabem em currículo nenhum. Mas o que vinha a seguir, ninguém naquela casa estava preparado para enfrentar. Calixto cancelou 3 reuniões naquela semana. Deu desculpas diferentes para cada uma. Dor de cabeça, problema pessoal, reagendamento. A verdade é que ele queria estar em casa, não no escritório da mansão, não na sala, não no quarto, na cozinha. Bianca cozinhava ali toda noite depois que Levi dormia. Cabelo preso com uma presilha velha, uma mecha sempre escapando para o rosto. Os pés descalços no piso frio.
Ela se movia entre as panelas com uma naturalidade que Calixto ficava olhando sem entender por quê. Na terça-feira, ele apareceu na porta, encostou no batente e ficou ali, de braços cruzados. Bianca percebeu, mas continuou mexendo a panela. Vai ficar aí parado ou vai se tornar útil? Disse, sem virar o rosto. Eu não sei cozinhar. E daí? Ninguém nasce sabendo. Vem aqui. Ela estendeu uma colher de pau. Prova isso e me diz o que falta. Calixto pegou a colher, provou o caldo, fez uma pausa. Está sem sal. Bianca virou devagar, com a sobrancelha levantada. Quem diria? Eu como bastante, disse ele, dando de ombros. Alguma coisa aprendi. Bianca soltou uma risada curta que pegou os dois de surpresa. Calixto ficou olhando para ela enquanto ria. Não respondeu. Ficou com aquele meio sorriso preso no canto da boca, como se não soubesse direito o que fazer com ele. Virou rotina. Depois que Levi dormia, Calixto descia. Às vezes ajudava a cortar alguma coisa. Errado, quase sempre. Às vezes só encostava na bancada e ficava ali. Às vezes conversavam. Bianca falava de Itaquera, das madrugadas geladas no ponto do ônibus, dos clientes que reclamavam de tudo, da vez que entregou 30 marmitas debaixo de chuva e chegou em casa encharcada. Calixto ouvia sem interromper. De vez em quando soltava pedaços da vida dele, os negócios que herdou sem querer, o pai que nunca jantava em casa, o casamento que já nasceu torto. Valentina queria o sobrenome, disse ele numa quinta-feira, olhando para o teto. Queria a foto no jornal. Quando viu que filho acorda de madrugada e chora sem motivo, pegou a mala e foi embora. Bianca não respondeu de imediato. Colocou um prato na frente dele. Arroz, feijão, carne moída com batata. Come, disse. Barriga vazia piora tudo. Ele olhou para o prato, olhou para ela, comeu sem reclamar. Os dias foram passando e o espaço entre os dois foi encolhendo. Não era uma coisa declarada, ninguém falou nada, mas o jeito como Calixto passava pela porta da cozinha mudou. Ele diminuía o passo, esticava o olhar, procurava Bianca antes de procurar qualquer outra coisa na casa. E Bianca percebeu, claro que percebeu, mas fazia de conta que não. Levi foi o primeiro a botar o dedo na ferida. Numa manhã de sábado, o menino entrou correndo na cozinha, agarrou a perna de Bianca e apontou para o pai, que aparecia no corredor de pijama. Fica, disse, olhando de um para o outro. Bianca secou as mãos no avental. Seu filho está dando ordem para o senhor. Eu ouvi. Então obedece, senta aí. Calixto sentou. Levi subiu no colo dele. Bianca serviu café, pão com manteiga e uma fatia de bolo de fubá que tinha sobrado da véspera. Os três comeram juntos, com o barulho dos talheres e o vapor da caneca subindo entre eles. Ninguém comentou, ninguém precisou. Uma semana depois, Bianca cortava legumes para a sopa quando a faca escapou. Um corte fino no dedo indicador. O sangue apareceu rápido. Antes que ela puxasse a mão, Calixto segurou, com firmeza, sem pedir licença. Pegou um pano limpo e pressionou contra o corte. Precisa prestar mais atenção, disse, com os olhos no ferimento. Mas não era para o ferimento que ele olhava. Eu me viro, respondeu Bianca, com a voz mais baixa do que pretendia. Eu sei que se vira, mas não precisa fazer tudo sozinha. Bianca sentiu o calor da mão dele, o peso do pano contra o dedo, a proximidade que não existia 2 minutos atrás e agora tomava a cozinha inteira. Sentiu o cheiro dele, perfume caro misturado com café. Uma combinação que não deveria funcionar, mas funcionava. Ela puxou a mão, devagar. Obrigada, disse, olhando para o chão. Disponha. Calixto saiu da cozinha com as mãos nos bolsos. No corredor, parou, encostou a cabeça na parede e fechou os olhos por 2 segundos. Depois, seguiu andando. Bianca ficou parada, de costas para a porta, com o pano enrolado no dedo e o coração batendo rápido demais para o que a situação pedia. Aquilo estava ficando complicado. Ela era a cozinheira. Ele era o patrão. Tinha um filho no meio. Tinha uma mansão no meio.
Tinha um mundo inteiro no meio. E a parte mais difícil era que ela não queria que parasse. Dias depois, um carro branco importado estacionou na frente da mansão sem aviso, sem ligação, sem nada. Valentina Alvarenga Montverne desceu do banco do motorista ajeitando os óculos escuros. Vestido justo cor de creme, salto alto, cabelo liso nos ombros. Cada passo estudado como se tivesse plateia. Constança abriu a porta e ficou paralisada. Dona Valentina, Constança querida, saudade, disse, com um sorriso de capa de revista. Avisa o Calixto que eu cheguei. Constança subiu a escada com pressa. O perfume de Valentina ficou no corredor. Forte, caro, o tipo que marca presença antes da pessoa abrir a boca. Calixto desceu do escritório com o maxilar duro. Parou no pé da escada e encarou a ex-mulher. O que você quer? Vim ver meu filho. Seu filho. Ele repetiu as duas palavras mastigando cada sílaba. 8 meses, Valentina, sem uma ligação, sem uma mensagem, nem no aniversário dele. Valentina tirou os óculos e pendurou na gola do vestido. Eu precisava de tempo. Você sabe que não foi fácil para mim. Para você? O Levi parou de comer. Parou de falar. Ficou semanas olhando para o nada como se tivesse esquecido que existia. E você estava onde? Eu estou aqui agora. Isso não apaga 8 meses. Mas eu tenho o direito de ver meu filho. E você sabe disso. Calixto olhou para ela por uns segundos. A mesma mulher. O mesmo jeito de falar. Calmo, calculado, cada palavra no lugar certo. A diferença é que agora ele via o que não via antes. Calixto apertou o corrimão até os dedos ficarem brancos. Sabia que ela tinha razão nesse ponto. Legalmente, pelo menos. Constança, traz o Levi na sala. O menino apareceu no corredor de mãos dadas com a governanta. Quando viu Valentina, o corpo dele mudou. Os ombros subiram, os passos encurtaram, as mãos apertaram a de Constança. Valentina se agachou e abriu os braços com um sorriso largo. Meu amor, vem com a mamãe. Levi não se mexeu. Lê, vem, insistiu com a voz mais doce. O menino deu um passo para trás. Olhou para o corredor que levava à cozinha. Olhou de volta para a mãe. Não. A palavra saiu pequena, mas firme. Valentina se levantou devagar. O sorriso apagou. Ele está confuso, disse, olhando para Calixto. É normal, acabei de chegar. Ele não está confuso. Ele sabe exatamente o que sente. Valentina olhou ao redor. A sala estava diferente. Flores na mesa, cheiro de comida no corredor, o barulho de uma panela vindo dos fundos. Quem está cozinhando? A cozinheira. Nova? Nova para você. Valentina caminhou até a cozinha sem pedir licença. Bianca estava de costas, temperando um frango. Levi já tinha voltado para o banquinho e comia pão com manteiga. Valentina parou na porta e olhou a cena inteira. A mulher de cabelo preso, com avental sujo de farinha. O filho calmo, comendo, tranquilo. Um rádio pequeno tocava baixo no canto da bancada. Uma cena doméstica que Valentina nunca tinha construído e que agora outra mulher ocupava no lugar dela. Então é você, disse, cruzando os braços. Bianca virou devagar. Olhou para a mulher na porta. Bonita, elegante, perfumada. E com aquele tipo de olhar que Bianca reconhecia de longe. O olhar de quem quer marcar território. Sou Bianca. Prazer. Valentina, mãe do Levi. Bianca secou as mãos no avental antes de responder. Eu sei quem a senhora é. Ótimo. Então sabe que esse lugar aqui é meu. Bianca largou a faca na tábua com calma. Engraçado. Eu moro em Itaquera, pego 2 ônibus para vir trabalhar e nunca deixaria minha mãe doente sozinha. A senhora tem tudo isso aqui e sumiu por 8 meses? Lugar a gente ocupa é no dia a dia, no choro de madrugada, na hora do remédio. Onde a senhora estava esse tempo todo? Valentina apertou os lábios. Abriu a boca para responder, mas Levi desceu do banquinho e correu até Bianca, agarrando a perna dela. Bia... Uma palavra, dita com segurança, na frente da própria mãe. Valentina olhou para a cena
e o queixo dela tremeu. O filho não correu para ela, não sorriu para ela. Correu para a cozinheira, endireitou o corpo, ajeitou o cabelo atrás da orelha. Vamos ver até quando isso dura. E saiu. Na cozinha, Bianca se abaixou e olhou nos olhos de Levi. Está tudo bem, eu estou aqui. Mas por dentro, o estômago dela estava embrulhado. Bianca conhecia mulheres como Valentina. Já tinha visto aquele olhar em clientes que desprezavam as marmitas, em patroas que tratavam a empregada como sombra. Sabia que aquilo era só o primeiro round. Levi puxou o avental dela. Bia, eu quero ficar aqui. Bianca passou a mão no cabelo dele. Você fica, meu bem. Ninguém vai tirar você de perto de mim. E falou com tanta firmeza que até ela acreditou. Mas o que vinha a seguir ia testar essa promessa até o limite. Valentina voltou no dia seguinte com uma mala grande e uma sacola de grife. Escolheu o quarto de hóspedes mais perto do de Levi, pendurou as roupas no armário e se instalou como se aquela casa ainda fosse dela. Constança não reclamou. Na verdade, pareceu aliviada. Até que, enfim, alguém com postura nessa casa, comentou com a arrumadeira, perto o suficiente para ser ouvida. Calixto protestou. Você não pode voltar e agir como se nada tivesse acontecido. Valentina cruzou as pernas na poltrona da sala e respondeu sem pressa. Calixto, eu sou a mãe dele. Posso resolver isso aqui, entre nós, ou posso resolver no tribunal. Você escolhe. Calixto apertou os lábios. Sabia que uma briga judicial ia machucar o Levi mais do que qualquer outra coisa. Fique, mas não atrapalhe. Jamais, disse ela com um sorriso falso. A estratégia de Valentina era simples. Enfraquecer Bianca aos poucos, sem gritar, sem bater de frente, corroendo por baixo. Comentava na frente dos funcionários. Ela é esforçada, coitada. Mas será que é seguro? Sem formação, sem nada. Soltava frases na presença de Calixto. Você não acha estranho uma mulher de Itaquera se adaptar tão rápido numa casa dessas? Será que ela não está de olho em outra coisa? Calixto não respondia, mas as palavras ficavam grudadas, como mancha em roupa branca. Bianca percebeu a mudança. Os funcionários passaram a evitar olhar para ela no corredor. Constança ficou ainda mais gelada e Valentina aparecia em todo canto, na sala, no corredor, na porta da cozinha, sempre com um sorriso educado e uma frase venenosa. Bianca, querida, esse tempero forte é adequado para criança? É alho, dona Valentina. Eu sei, mas talvez uma nutricionista de verdade pudesse avaliar. De verdade? Bianca largou a colher na panela e virou de frente. O Levi ficou semanas sem comer. Nenhuma nutricionista conseguiu resolver. O alho que a senhora está reclamando é o mesmo que fez o seu filho voltar a abrir a boca. Eu só quero meu filho bem, só isso. Então a senhora devia ter ficado. Valentina ergueu o queixo e saiu sem responder. Na semana seguinte, Valentina organizou um jantar na mansão. Ligou para antigos amigos do casal, contratou um chefe externo e montou uma noite completa na sala de jantar, sem consultar Calixto, sem avisar Bianca. Quando Bianca chegou à cozinha e encontrou outro cozinheiro no lugar dela, com panelas que não eram as dela, parou na porta. O que é isso? Constança apareceu atrás. Dona Valentina organizou um jantar especial. O chefe Marcel cozinha hoje. E ninguém me avisou? A senhora não foi convidada. Bianca sentiu o rosto esquentar. Fechou as mãos com força. Soltou devagar. Calixto apareceu no corredor com o rosto fechado. Olhou para Bianca na porta. Olhou para Constança. Entendeu em 2 segundos. Bianca, ela virou. Prepara o jantar do Levi na cozinha dos fundos. Como sempre, ele come o que você fizer. Valentina apareceu no corredor ajeitando um brinco de pérola. Calixto, isso é ridículo. O chefe Marcel é perfeitamente... O Levi come o que a Bianca fizer, repetiu sem levantar a voz. Acabou. Valentina olhou de Bianca para Calixto e de volta.
Você está escolhendo a marmiteira por cima da mãe do seu filho? Estou escolhendo quem cuida dele de verdade. O corredor ficou mudo. Constança abaixou os olhos. O chefe Marcel fingiu que verificava uma panela. Valentina saiu batendo salto no piso com os olhos vermelhos. Bianca olhou para Calixto. Obrigada, disse baixo. Não agradeça. Eu devia ter feito isso antes. Naquela noite, enquanto os convidados de Valentina jantavam na sala, Bianca fez sopa de legumes com macarrão na cozinha dos fundos. Levi comeu 2 tigelas e raspou a terceira. Quando acabou, olhou para Bianca. A senhora faz melhor. Obrigada, meu bem. Levi desceu do banquinho, foi até a porta e espiou a sala onde Valentina ria alto com os convidados. Ficou ali por uns segundos. Depois voltou, sentou no banquinho e encostou a cabeça na bancada. Bia, eu quero dormir aqui. Aqui na cozinha? É, aqui é bom. Bianca sentiu o peito apertar. Passou a mão na cabeça dele. Vem, eu levo você pro quarto. Amanhã a gente faz bolo de fubá. Combinado? Combinado. Pegou o menino no colo e subiu a escada devagar. Levi dormiu no caminho, com a cabeça no ombro dela e os dedinhos agarrados na gola da blusa. E o que ninguém viu foi Calixto, parado no pé da escada, olhando os dois subirem, com um aperto no peito que não era dor, era certeza. O telefonema chegou numa manhã de terça-feira, quando Calixto ainda estava de pijama. O advogado falou devagar, medindo cada palavra. Calixto, a Valentina entrou com pedido de guarda compartilhada e está alegando abandono afetivo da sua parte. Diz que você entregou o menino para uma funcionária sem formação. Calixto sentou na beira da cama, ficou olhando para o chão. Ela está usando a Bianca contra mim. Está usando tudo. A falta de diploma, a origem, o fato de a Bianca morar na casa. O argumento é que você negligenciou a presença da mãe biológica. Calixto apertou o celular. Vem pra cá hoje, com tudo que você tiver. Já estou saindo. A notícia se espalhou pela casa em 1 hora. Constança soube primeiro, os funcionários depois. Bianca foi a última. Estava descascando batata quando Calixto apareceu na porta da cozinha. O rosto dele estava diferente. Não duro como de costume, preocupado, com medo talvez. Bianca, preciso conversar com você. Ela limpou as mãos e seguiu até o escritório. Calixto fechou a porta e contou tudo. Bianca ouviu sem interromper. Ficou de pé, com os braços cruzados, olhando pela janela do escritório. Lá embaixo, o jardim estava verde, bonito, organizado, tudo perfeito do lado de fora. Tudo desmoronando por dentro. Quando ele terminou, ficou uns segundos em silêncio. Depois virou para ele. Ela quer me tirar daqui. Ela quer usar você para me tirar o Levi. No fim, dá no mesmo. Calixto não respondeu. Bianca cruzou os braços. A voz saiu baixa, mas firme. Se eu for o problema, eu vou embora. Não vou deixar aquele menino perder o pai por minha causa. Isso eu não aceito. Você não vai embora. Calixto, eu não vou deixar essa mulher ditar quem cuida do meu filho. Ainda mais tirar a pessoa que trouxe ele de volta. Bianca olhou para ele, sentiu os olhos arderem, mas segurou. E se não der certo? Vai dar. Você não pode garantir isso. Não, mas eu posso garantir que não vou desistir. Ficaram se olhando por alguns segundos. O barulho do relógio do escritório preencheu o espaço entre os dois. Valentina, do outro lado da cidade, também não ficou parada. Contratou um detetive particular. Queria qualquer sujeira sobre Bianca. Dívida, ficha, envolvimento com pessoa errada. Qualquer coisa. O detetive voltou de mãos vazias. A mulher é limpa, dona Valentina. Trabalha desde os 16 anos. Cuida dos pais. Não tem dívida, não tem processo, não tem nada. Os vizinhos só falam bem. Valentina bateu a mão na mesa. Todo mundo tem um segredo. Procura melhor. Eu procurei. Não tem. A frustração foi corroendo Valentina. Começou a beber à noite. Tratava os funcionários com grosseria. Discutiu com Constança na frente da arrumadeira. E numa noite, depois de 2 taças de vinho,
Abriu a porta do quarto de Levi à meia-noite. O menino acordou assustado. Arregalou os olhos. Abriu a boca e chorou alto. Um choro que atravessou a parede e desceu pelo corredor. Bia! Bia! Calixto chegou primeiro. Encontrou Valentina sentada na cama do filho, tentando acalmá-lo, e o menino encolhido no canto com os braços protegendo a cabeça. O quarto cheirava a vinho. Sai do quarto, disse, com uma voz tão baixa que parecia um aviso. Eu sou a mãe dele, Calixto. Eu tenho o direito... Sai do quarto, agora. Valentina olhou para ele. Viu no rosto dele uma coisa que nunca tinha visto antes. Levantou e saiu. Bianca apareceu no corredor de pijama, com o cabelo solto e o rosto amassado de sono. Levi viu e esticou os 2 braços. Bia! Bianca entrou, pegou o menino e sentou na cama com ele. Levi encostou a cabeça no ombro dela, agarrou a gola do pijama e parou de chorar em menos de 1 minuto. Calixto ficou na porta, olhando para a cena. Bianca balançava o menino devagar, passando a mão nas costas dele. Pronto, passou. Eu estou aqui. Na sala, Valentina andava de um lado para o outro com as mãos tremendo. Sabia que tinha passado do limite. E passou. Na audiência preliminar, 3 dias depois, o advogado de Calixto apresentou tudo. Câmeras de segurança, registros de comportamento, o depoimento do pediatra confirmando a melhora de Levi desde a chegada de Bianca. O juiz olhou para Valentina por cima dos óculos. A senhora entrou no quarto do menor à meia-noite, alcoolizada? Sim, mas eu sou a mãe dele. Ser mãe é responsabilidade, senhora Montverne. Não é salvo-conduto. Valentina perdeu a guarda provisória naquele dia. Mas a guerra não tinha acabado. Na audiência final, quem ia dar a última palavra não era juiz, nem advogado, nem perito. Era um menino de 4 anos que o mundo inteiro tinha subestimado. O fórum ficava num prédio cinza no centro de São Paulo. Corredor comprido, luz fria, cheiro de papel velho. Calixto chegou de terno escuro com Levi segurando a mão dele. O menino usava uma camisa social que Bianca tinha passado de manhã cedo e um sapato que ainda apertava um pouco. Bianca ficou do lado de fora, sentada num banco de madeira, com as mãos apertadas no colo e o joelho tremendo. Valentina entrou de preto. Cabelo solto, maquiagem inteira, 2 advogados atrás. O juiz chamou as partes. Ouviu os advogados. Leu os relatórios. O pediatra depois primeiro. O menor apresentava recusa alimentar e dificuldade severa de comunicação. Desde a entrada da cozinheira na rotina dele, houve melhora progressiva. A criança voltou a comer, a falar e a demonstrar vínculo afetivo estável. O advogado de Valentina cruzou as mãos. A senhora Bianca dos Santos não tem formação em nutrição nem em psicologia infantil. Como atribuir a melhora a ela? O pediatra ajustou os óculos e olhou direto para o advogado. Doutor, eu trabalho com crianças há 23 anos e posso afirmar com segurança, criança não melhora por causa de diploma, melhora por causa de presença. E essa mulher esteve presente todos os dias. Valentina apertou a borda da mesa com as unhas. A assistente social foi a segunda. Relatou as visitas, as entrevistas com os funcionários, a avaliação do ambiente. O menor demonstra segurança com a senhora Bianca e com o pai. Com a mãe biológica, apresenta retraimento e sinais visíveis de ansiedade. Valentina se inclinou para o advogado. Isso é manipulação. Colocaram o menino contra mim. O advogado balançou a cabeça. Não temos como provar isso. O juiz tirou os óculos, limpou com um lenço e colocou de volta. Eu gostaria de ouvir a criança, com o acompanhamento da psicóloga do fórum. Calixto concordou. Valentina hesitou, mas aceitou. Levi entrou na sala auxiliar com a psicóloga. Uma sala pequena com brinquedos no chão e uma mesa baixa com giz de cera espalhado. A psicóloga sentou na frente dele e sorriu. Oi, Levi. Você sabe por que está aqui? Levi concordou com a cabeça. Pode me contar? Minha mãe quer me levar. E o que você acha disso?
Levi pegou um lápis azul da mesa, girou entre os dedos, olhou para a psicóloga. Eu não quero ir. Por quê? Porque ela foi embora e demorou muito para voltar. A psicóloga anotou. Quem cuida de você em casa? Meu pai. E a Bia? Quem é a Bia? Ela cozinha para mim, fica comigo, conta a história. Uma pausa. E ela não vai embora. A psicóloga esperou. Levi largou o lápis e olhou para ela com os olhos grandes, limpos, certos. Ela é minha família. O relatório chegou nas mãos do juiz 10 minutos depois. Ele leu devagar, tirou os óculos de novo, olhou para a sala. A criança expressa vínculo seguro com o pai e com a cuidadora. Com a mãe biológica, expressa medo e insegurança. Os relatórios técnicos confirmam essa leitura. Fez uma pausa. O pedido de guarda compartilhada está negado. A guarda permanece com o pai. Visitação supervisionada para a mãe, condicionada a acompanhamento terapêutico por 6 meses. Valentina fechou os olhos. Os advogados recolheram os papéis. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e saiu com os saltos batendo no corredor. A cabeça erguida, os olhos vermelhos. Calixto saiu da sala e encontrou Bianca no mesmo banco, as mãos entrelaçadas, o joelho ainda tremendo, o rosto tenso. Acabou, disse ele sentando ao lado. Bianca levantou os olhos. Acabou como? Levi fica comigo. Bianca soltou o ar. Fechou os olhos. Uma lágrima desceu rápida, quente, silenciosa. O Levi falou uma coisa lá dentro. O quê? Que você é família dele? Bianca abaixou a cabeça. As lágrimas vieram sem controle. Calixto segurou a mão dela. Com cuidado, com firmeza. Ele tem razão, Bianca. Você é família dele. E minha também, se você quiser. Levi apareceu correndo no corredor. Agarrou a mão de Bianca com uma e a de Calixto com a outra. Francisco e Maria Estrela esperavam na calçada. Quando viram os 3 saírem juntos, Francisco se levantou devagar. Maria Estrela apertou a bolsa no peito. Bianca olhou para os pais com os olhos inchados e um sorriso que valia mais que qualquer sentença. Deu certo, mãe. Maria Estrela abraçou a filha. Francisco abraçou as duas. Levi puxou a calça de Francisco. Vô! Francisco olhou para o menino, depois para a filha, depois para Calixto. Cuida dela, disse com a voz grossa e os olhos cheios. Com a minha vida, respondeu Calixto. E ali, na calçada de um fórum no centro de São Paulo, uma família se encontrou de verdade. 6 meses depois, quem entrasse na mansão dos Montverne ia perceber a diferença antes de ver qualquer coisa, porque o cheiro mudou. Café coado de manhã, bolo de fubá à tarde, cebola refogada à noite, e passos de criança correndo pelo corredor a qualquer hora. Bianca estava na cozinha com o avental amarrado e o cabelo preso. 2 ajudantes ao lado. Ela organizava o cardápio da semana, conferia os ingredientes, provava o tempero, ajustava o sal, com a mesma atenção de quando cozinhava sozinha em Itaquera, só que agora com mais espaço e menos dor nas costas. Levi entrou correndo com um papel nas mãos. Bia, olha o que eu fiz! Bianca se abaixou e pegou o desenho. 3 bonecos de palito, um grande, um médio e um pequeno, todos de mãos dadas. Embaixo, em letras tortas e desiguais, família. Que lindo, meu bem. Essa sou eu? É. E esse é o papai? É. E esse pequenininho? Sou eu, disse Levi, apontando com o dedo sujo de giz. Vou colar na geladeira. Pode? Levi concordou sorrindo e saiu correndo para o corredor. Bianca colou o desenho com um ímã de abacaxi que trouxe de casa. Ficou olhando por uns segundos. Passou o dedo na letra torta. Calixto apareceu na porta. Calça jeans, camiseta branca, pé descalço. Coisa que 6 meses atrás ninguém imaginaria ver. Ele está cada dia mais falante, disse, encostando no batente. Demais. Ontem perguntou de onde vem o arroz. Expliquei tudo. Agora quer visitar uma plantação. Eu levo. Você, numa plantação de arroz? Com esse sapato? Eu tenho bota. Desde quando?
Desde que comecei a namorar uma mulher de Itaquera. Bianca olhou para ele com o canto do olho e escondeu o sorriso. O casamento aconteceu num sábado de manhã. Na varanda da mansão, com flores do jardim, cadeiras brancas e o sol entrando pelas árvores, sem lista de 400 convidados, sem buffet importado, sem nada que não fosse verdadeiro. Maria Estrela já estava na primeira fileira, apertando o lenço de renda entre as mãos, com o coração batendo na garganta. Francisco, porém, não conseguia ficar parado. Estava de pé, no início do tapete estendido pelo jardim, bufando dentro do terno que Bianca tinha comprado de presente para ele. Ajeitava a gravata a cada 2 minutos, sentindo o pescoço queimar. Maria Estrela se inclinou para ele e sussurrou firme: "Para de mexer nisso, Francisco. Vai amarrotar tudo. Está apertando, Estrela. Parece que o ar não chega. É a emoção, homem. Aguenta firme por ela." Nesse momento a música mudou. O burburinho dos poucos convidados virou um silêncio respeitoso. Bianca apareceu no começo do corredor. Estava radiante. O vestido era branco e simples, sem as pedrarias que as noivas dos jardins costumavam usar. Mas nela parecia a roupa de uma rainha. O cabelo ia solto, com apenas arranjo delicado. Nos pés, o sapato baixo que ela fez questão de escolher. "Eu não vou tropeçar no dia mais importante da minha vida, pai", ela tinha dito rindo naquela manhã. Francisco estufou o peito. O braço dele, grosso do trabalho pesado de uma vida inteira, tremeu quando Bianca o segurou. Do outro lado da noiva, o pequeno Levi caminhava de mãos dadas com ela. O menino estava de calça de sarja e suspensório, com o rosto sério, concentrado na missão de levar a Bia até o altar. Calixto esperava na frente, de terno escuro e elegante. Quando viu os 3 se aproximando, o sogro que ele aprendeu a respeitar, o filho que ele quase perdeu e a mulher que salvou a sua casa, ele não conseguiu desviar o olhar. Ficou ali, com os lábios apertados para não chorar na frente de todo mundo e os olhos brilhando como nunca. No meio do caminho, Francisco parou por um segundo, olhou para a filha e sussurrou: "Você está linda, minha filha." "Vamos, pai. O senhor prometeu que não ia me soltar até chegar lá." Francisco limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Maria Estrela fungou e segurou o choro com toda a força. Quando Bianca chegou, Levi soltou a mão dela e levantou os braços para o pai. Calixto pegou o filho no colo. "Agora somos todos", disse o menino. 4 meses depois, a casa mudou de novo. Bianca começou a recusar café. Dormia depois do almoço no sofá da cozinha. Sentia enjoo de manhã e cansaço a qualquer hora. Francisco percebeu primeiro. Visitava a filha toda semana e numa dessas parou no meio da sala. "Filha, você está diferente." "Diferente como?" "Do mesmo jeito que sua mãe ficava quando esperava você." Bianca ficou quieta. Depois sorriu. Maria Estrela, que ouvia da poltrona, levou as mãos ao rosto. Eu sabia. Quando Calixto chegou naquela noite, Bianca estava sentada na bancada da cozinha com um teste na mão. "Você está..." Ele começou. Bianca confirmou com um sorriso pequeno. Calixto andou até ela, segurou o rosto dela com as 2 mãos e encostou a testa na dela. "Obrigado", disse baixinho. "Pelo quê?" "Por tudo. Por estar aqui. Por não ter desistido." Levi apareceu na porta. "O que aconteceu?" Bianca olhou para ele. "Você vai ter um irmãozinho, Levi." Os olhos dele se arregalaram. Depois veio o sorriso, o maior que aquela casa já viu. "Irmão!" Correu e abraçou Bianca. Depois o pai. Depois os 2 juntos, espremendo o rosto entre os 2 peitos, rindo sem parar. E ali, naquela cozinha que um dia foi fria e vazia, uma família inteira cabia num abraço só. Construída com escolha, com teimosia, com presença e com a comida de uma mulher que ninguém quis deixar entrar, até que ela entrou de vez, e dessa vez ninguém ia mandar ela embora.
Sabe, minha querida ouvinte, chegando ao fim dessa história, eu fico aqui pensando em quantas Biancas estão me ouvindo agora. Quantas de nós já não fomos barradas em portas invisíveis ou ouvimos que o nosso jeito simples não era o suficiente? A história do pequeno Levi e da Bianca nos ensina uma coisa que a gente, com o tempo, acaba esquecendo. O luxo pode montar mesas lindas, mas só o afeto é que alimenta a alma. Às vezes, a solução para os problemas mais difíceis da vida não está num diploma de doutor ou numa conta bancária recheada. Está no tempero de um feijão bem feito, na paciência de ficar ali, sentada do lado, sem pressa, apenas sendo presença. Se você, assim como a Bianca, cuida dos seus pais idosos, ou se você já sentiu que o seu valor foi diminuído por alguém que se achava mais que você, receba o meu abraço hoje. O mundo pode até tentar nos convencer de que a simplicidade é pouco, mas a verdade é que é no simples que o milagre acontece. O Levi não precisava de um chefe premiado. Ele precisava de alguém que não fosse embora. E talvez alguém aí do seu lado também só esteja precisando disso, da sua mão, do seu olhar e do seu carinho. Eu espero que essa história tenha trazido um quentinho para o seu coração hoje, do mesmo jeito que o bolo de fubá da Bianca trouxe para o Levi. Eu adoraria saber de você. Qual é aquele prato que você faz, que todo mundo diz que tem gosto de amor? O que é que você cozinha que traz a sua família para a mesa? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ler cada um com muito carinho, porque a sua história também é importante para mim. Fiquem com Deus, cuidem-se bem e a gente se encontra na nossa próxima história. Até lá!